Tenho certeza de que todos vocês já ouviram falar sobre esse caso. Mesmo que a grande mídia, a mesma grande mídia que transformou o Black Lives Matter em um movimento cultural após a morte de um homem negro. Mas porque isso se encaixava na narrativa deles, isso apoiava a narrativa política deles, era um movimento político. Era um ponto político que eles apoiavam. Eles transformaram isso em um movimento cultural. Pessoas do mundo todo se ajoelharam. Eu também me ajoelhei. Eu me lembro porque não entendia os prós e contras. Ainda estava passando de esquerdista liberal para um estágio mais sensato. Pensei, vidas negras importam, mas também percebi que todas as vidas importam. Tudo bem, se você quer que eu diga vidas negras importam porque acredita que negros são injustiçados, eu reconheço isso. Mesmo sem me envolver em guerras raciais ou culturais, sempre foquei no Islã, mas estávamos trabalhando e crescendo. Olha só isso. Zero matérias da Associated Press, PBS, New York Times, NPR, Wall Street Journal, CNN, Washington Post, Reuters, MSNBC, zero. Zero matérias, pessoal. Por quê? A mesma coisa do caso de Irina Zarutska se repetindo de novo, mas dessa vez não é um assassino negro, como foi o caso com Irina. Desta vez é um cara Sikh. Isso foi em novembro ou dezembro do ano passado. Ninguém soube porque eles esconderam bem, já que sabem. Não queremos que os Patriots fiquem sabendo disso. Mas eles ficaram sabendo porque está acontecendo em uma escala que vai ser impossível manter isso em segredo. E como sempre, vimos isso com os muçulmanos. Os muçulmanos se apoiam uns aos outros. Vou fazer um vídeo separado sobre um daqueles dois irmãos de Manchester, os mais velhos, um dos irmãos foi absolvido. E vou fazer um vídeo detalhado sobre isso também. Por quê? Porque havia alguns muçulmanos no júri. Então é isso. O tribalismo está fora de controle. Só os brancos não podem ser tribais. E eu me preocupo com o dia em que eles realmente se tornarem tribais, porque, sabe, na verdade não. Talvez seja por isso que estou fazendo o que faço agora. Estou dizendo, eu reconheço isso. Eu estou com os brancos. Certo, eu estou com os brancos. Então olha isso. Essa mulher, a mãe dela, tentou acobertar ele. Esse cara esfaqueou Henry Nowak enquanto ele estava fugindo dele. Ele perseguiu e esfaqueou a perna dele várias vezes. Quando a polícia chegou, disse, ele me atacou de forma racista, ele não foi esfaqueado. A polícia acreditou nele, provavelmente por causa do treinamento progressista. Eles algemaram Henry Nowak. Henry Nowak, em seus momentos finais, disse, eu não consigo respirar. Eles ignoraram completamente. Pobre Henry Nowak, um jovem rapaz. Nós vimos o que ocorreu, mas ele nunca soube. Tenho certeza de que pensou. Fui esfaqueado. Posso receber ajuda médica, por favor? Não, você não. Nós não acreditamos em você. Você foi esfaqueado. É a esse ponto que chegamos. É assim que os padrões caíram. E ele morreu. Terrível injustiça. Então, desde então, obviamente, como eu disse, isso aconteceu em dezembro. Nenhum de nós ficou sabendo. Então, ele foi considerado culpado. Então, esse cara, esse assassino foi considerado culpado. As evidências eram esmagadoras e eles não conseguiram escapar. Será interessante ver qual sentença ele receberá. Então, não se surpreenda se ele receber só uma pena leve, tipo 2 anos, 3 anos. Não se surpreenda se isso acontecer, porque é uma possibilidade muito forte. Mas a gente fala sobre isso quando acontecer. Então, eu estava esperando uma resposta da comunidade Sikh. E eu fiz alguns tweets. Eu pedi para a comunidade Sikh não agir como os muçulmanos. Os muçulmanos nunca os condenaram. Eles fizeram algumas declarações superficiais sobre as gangues de aliciamento sexual. E para ser justo, eu estava refletindo sobre isso, pessoal. Pensem nisso. Eu estava pensando, e se os muçulmanos, tipo o Conselho Muçulmano da Grã-Bretanha, ou o Conselho de Imames de Vitória, ou algo assim na Austrália, e se eles começassem a emitir declarações ou tweets depois de cada incidente? Isso perderia o sentido porque está acontecendo quase toda semana. Com os Sikhs, ok, é a primeira vez que vemos algo assim, então eles têm uma boa oportunidade. Então eles emitiram uma declaração primeiro na semana passada e disseram, vamos esperar o veredito do júri. Ok, vamos respeitar a lei, vamos respeitar o resultado, blá, blá, blá. Não vamos ficar. E eles condenaram. Para ser justo, eles condenaram. Mas agora, depois da condenação, essa é a declaração deles. Eu vou ler para você. É uma declaração longa, mas é muito importante porque, me desculpe dizer, a resposta deles foi decepcionante, para dizer o mínimo. Hoje, o tribunal declarou Vikram Digwa culpado pelo assassinato de Henry Nowak. Eles soletraram, mas é Nowak com W. A mãe dele foi considerada culpada por ajudar um criminoso. Henry teve a vida tragicamente interrompida por um ato insano, sem desculpas.
Boa declaração até agora. O júri ouviu evidências de que o incidente foi precedido por uma altercação e alegações de abuso racial, mas no final rejeitou a alegação de legítima defesa de Victor Vikram Dingwa Digwa. O promotor afirmou ao júri que, na versão da acusação, o caso não envolvia sikhismo nem racismo, mas sim o homicídio ilegal de Henry. No entanto, a comunidade Sikh mais ampla enfrentou de forma inaceitável considerável abuso e ódio durante o julgamento, já que muitos não entendem a lei, o significado do Kirpan ou a responsabilidade associada a ele. Pronto. Você vê que isso é uma desculpa. Essa não é uma boa justificativa. Você está tentando se fazer de vítima em um ambiente onde o seu sujeito fez algo errado. Agora, muitas pessoas, inclusive eu, disseram que muita gente me contou que Robinson saiu em defesa deles, mas as pessoas começaram a fazer uma exigência em particular. Eles não deveriam, nenhuma pessoa deveria ter permissão. Se ninguém pode portar arma, eu também não posso portar arma, lâmina, arma de fogo ou taco de beisebol, pois isso pode ser considerado evidência de porte de arma letal. Então por que você deveria ter permissão para carregar uma adaga, certo? Eu carrego uma adaga só porque está visível, então as pessoas começaram a dizer que esse policiamento de 2 pesos e 2 medidas deve acabar, essa justiça de 2 pesos e 2 medidas deve acabar. É aqui que o policiamento e a justiça de 2 pesos e 2 medidas são consagrados na lei britânica. É disso que falamos ao mencionar 2 pesos e 2 medidas. Uma lei, um conjunto de leis para um povo e outro conjunto de leis para outro. Então as pessoas começaram a dizer que não querem isso. E você sabe como a comunidade Sikh está respondendo a isso? Eles estão respondendo a isso dizendo, acho que eles fizeram alguns cálculos. Deixe-me mostrar para você. Acho que tenho esse tweet ou não. Mas de qualquer forma, eles estavam dizendo que basicamente estão mais interessados em abordar a preocupação ou essa isenção que é dada a eles para carregar o Kirpan. Houve um incidente aqui na Austrália também, não faz muito tempo. Então não é algo isolado, é só uma questão de tempo. Meninos vão ser meninos, meninos vão brigar. Um menino tem uma faca, claro que ele vai usar. Ok, essa é a lógica. Não vamos deixar pessoas comuns terem armas porque podem perder o controle. Veja, isso foi em maio de 2021. Comunidade Sikh se revolta após proibição de facas religiosas nas escolas de Nova Gales do Sul, imposta após um esfaqueamento. Agora, estudantes de Nova Gales do Sul não podem levar facas para as escolas. Isso não é absurdo? Não, nenhuma criança deveria ter permissão para levar uma faca. Após um adolescente ser esfaqueado no noroeste de Sydney, um garoto de 14 anos enfrenta acusações graves, acusado de esfaquear um jovem de 16 anos com uma faca religiosa, Kirpan, na Glenwood High School, em 6 de maio. Isso já ocorreu e ocorrerá novamente, por isso há mais pedidos para proibir o Kirpan. Nenhuma criança deveria portar isso. Eles respondem que é mais provável ser atingido por um raio do que ser esfaqueado por um Sikh com o Kirpan. Mas esse não é nosso ponto. Estamos falando. Então, os patriotas e todos, inclusive eu, dizíamos nada de exceções especiais, pois isso cria diferentes níveis de justiça. É isso que queremos dizer. Mas, infelizmente, a comunidade Sikh está mais interessada em protestar contra essas exigências. As ações dos policiais que algemaram a vítima antes de sua morte geraram críticas à polícia e alimentaram desnecessariamente o ódio entre as comunidades. Vamos lá. Este não é o momento de se fazer de vítima. Agora o julgamento acabou. Queremos deixar absolutamente claro que a lei só oferece uma defesa legal para Sikhs praticantes usarem o Kirpan por motivos religiosos. Nós vamos mudar a lei. Isso vai acontecer, goste ou não. Se protestar, mostra seu tribalismo e exige privilégios especiais. Infelizmente, tenho más notícias para você. O mundo para o qual estamos caminhando não vai aceitar essas ideias. Isso não é racismo, isso não é intolerância. Tenho outra perspectiva interessante para você. Se um Kirpan ou objeto cortante for usado de forma agressiva em ato violento, a defesa legal não se aplica e ele é considerado arma ofensiva. Entendemos que neste caso, a arma possivelmente usada não era o Kirpan comum de Sikhs praticantes. Essa nuance é crucial e pode não ter sido explicada ou entendida por quem depois, neste caso, foi um incidente isolado. A comunidade Sikh está comprometida em promover maior compreensão e garantir que lições sejam aprendidas. Sikhs praticantes que usam o Kirpan devem continuar reconhecendo a responsabilidade séria, blá, blá, blá. Vamos garantir que fique claro que qualquer pessoa que simplesmente possua uma arma com a intenção de usá-la para causar violência ilegal está sujeita a uma pena máxima de até 7 anos após o crime recente, blá, blá, blá. Ok, então foi assim que eles responderam. Deveria ter sido uma carta bem curta pedindo desculpas, porque se você está pedindo um privilégio comunitário para toda a sua comunidade, então deveria responder coletivamente pelas consequências desse privilégio ser abusado. Não diga que foi algo individual. Então, quando um indivíduo faz algo, é apenas um ato individual. Mas vocês querem um privilégio comunitário para toda a sua comunidade. Então, como a gente sabe,
Como eu disse, isso já aconteceu na Austrália antes. Embora não seja tão frequente quanto muçulmanos gritando Allahu Akbar, o que acontece a cada 2 semanas, mas o ponto é muito simples. Sem privilégios para ninguém. Khalid fez um ótimo ponto. Se os Sikhs recebem uma exceção para carregar uma faca, então homens em transição para mulheres deveriam receber uma exceção para entrar em espaços e esportes exclusivos para mulheres. Me acompanhe. Só me acompanhe nessa. Se os Sikhs recebem uma exceção para carregar uma faca, então os muçulmanos deveriam receber uma exceção para praticar poligamia ou bigamia. Se os Sikhs recebem uma exceção para carregar uma faca, então os judeus deveriam receber uma exceção para administrar escolas que oferecem quase nenhuma educação secular, onde as crianças só aprenderiam sobre o judaísmo. Não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Você entende? Como vocês criaram esses diferentes níveis? Tenho certeza de que existem algumas escolas judaicas que realmente fazem isso. Eu sei que escolas islâmicas fazem isso. Aqui mesmo temos uma em Epping, em Melbourne. Horrível. Uma família paquistanesa vinda do Paquistão disse querer matricular os filhos em uma escola islâmica por preocupação. Fiquei pensando, por que vocês mudaram para um país ocidental se estão tão preocupados com seus filhos receberem a mesma educação que os australianos comuns? De qualquer forma, eles foram para a escola em Epping e logo saíram. Eles reagiram, meu Deus, esses caras são talibãs. Não queremos que nossos filhos estudem lá, então agora eles vão para uma escola australiana comum. Se os Sikhs têm isenção para portar faca, ateus também deveriam ter. Obter isenção para o uso de psicodélicos por crenças filosóficas sinceras já me parece possível. Nesse caso, as leis que deveriam valer para todos perdem o sentido. A gente simplesmente deixa cada comunidade escolher o que quiser. Isso funcionava quando as pessoas eram isoladas. Você pode ter um kirpan na sua pequena ilha Sikh, mas você tem que compartilhar essa ilha com a gente, com o resto de nós. Então não vamos tolerar isso. Olha só. Esse Sikh teve 830 mil visualizações e só 300 curtidas. Olha como ele ficou irritado e ele apagou outro também. Ele afirma que para um Sikh batizado, carregar o kirpan é inegociável e nunca pode ser entregue. Então você volta. Eu disse que você também vai voltar para casa. Então a era dos privilégios especiais acabou. Não vai acontecer mais. Robert Janwick está dizendo, desculpe, isso não é suficiente. Precisamos ver as imagens da câmera corporal. Na verdade, queremos ver as imagens. Então, os policiais envolvidos deram uma declaração. Eles disseram, pedimos desculpas por tratar a vítima de esfaqueamento como racista enquanto ele estava morrendo. Dizem que os policiais algemaram o adolescente enquanto ele sangrava até morrer após acreditarem nas mentiras dos agressores. O que aconteceu depois? Acho que 3 policiais mulheres que atenderam à ocorrência já deixaram a corporação. E um dos policiais homens está sob investigação. Aparentemente, ele riu, mas ainda não divulgaram as imagens da câmera corporal. Eles não divulgaram porque obviamente sabem que é comprometedor, porque agora sabemos que um jovem de 18 anos, um rapaz, só um garoto. Ele é um garoto, é uma criança, morreu. Imagine, este é um mundo ao contrário. Quem desejaria isso? Fico arrasado quando penso que ele nunca teve a chance de descobrir que, olha, você é uma vítima. Vamos fazer tudo o que pudermos para garantir que você esteja seguro. Ele precisava disso. Ele merecia esse consolo. Mas em vez disso, o que ele recebeu? O que ele teve? Ele ficou lá praticamente se afogando no próprio sangue. Ele ficou morrendo no próprio sangue. Mas temos esses progressistas. Olhe para essa mulher progressista. Os Sikhs em West Brom, Sandwell e região contribuíram muito para construir nosso país nos últimos 70 anos. Se representam menos de 0,5%, peço desculpas. Fizeram um excelente trabalho. Não diga que eles construíram o país, pois não foi assim. Assim como os muçulmanos, eles não construíram o país. Nos anos 70, muçulmanos eram menos de 0,5% da população. Você está me dizendo que esses 0,5% da população reconstruíram um país inteiro? Vai se ferrar. Me poupe. E é por isso que ninguém acredita nisso. Agora estão sendo sacrificados pelo Reform, Restauração e Extrema-Direita. Nojento. Não vamos tolerar esse ataque aos nossos amigos e vizinhos? O quê? Sabe o que dizem? Sem privilégios especiais. Por que essa mulher? Por que essa mulher quer privilégios especiais? Olhe para isso. Todos eles parecem iguais. Esses lunáticos do politicamente correto parecem todos iguais. Aqui é Zia Yusuf. Não me importo com sua religião. Só autoridades policiais poderão portar armas letais sob um governo do Reform. O Reform vai revogar a isenção para os Sikhs portarem o kirpan. Isenção? Acabou. Vamos implementar abordagens e revistas para tirar armas letais das nossas ruas. Ele também disse, Zia Yusuf levantou outro ponto interessante. Ele disse que sempre que um conservador reclamar de crimes com faca, lembre que foram governos conservadores que criaram uma Grã-Bretanha onde alguém pode ser preso por portar isso e outro não. Nós seríamos presos por portar isso, mas um Sikh não, por ser de outra religião. Policiamento com 2 pesos e 2 medidas. Tá aí. O policiamento com 2 pesos e 2 medidas está consagrado na lei britânica há décadas. Mas olha isso. Enquanto debatíamos se deveríamos proibir o kirpan, olha isso.
O assassino de Henry Nowak aparece com uma espada. Olha pra ele, apareceu com uma espada. E sendo agressivo. Acontece que apareceu com uma espada. Não pega bem, meus caros Six. Isso não pega bem. E definitivamente não é hora de usar a carta do racismo. Estou te dizendo por experiência própria, isso não vai acabar bem pra vocês. Mas sabe o que vai acontecer? Agora, muçulmanos e Sikhs vão se unir. Eles vão se unir contra a extrema-direita, o que é perfeitamente normal. Ninguém liga. Vamos ouvir o que eles estão dizendo. As pessoas estão com raiva. Com toda razão. Eu também ficaria com raiva. Sem privilégios especiais. Se você quer privilégios especiais, cai fora daqui. Muito simples, pessoal. Não precisamos pedir desculpas. Não me importa quem você é. Se um japonês disser que carregar uma espada samurai faz parte da sua cultura, desculpe. Eu adoro o Japão, mas você faz isso no Japão. Aqui não. Então teve outro tweet viral de um Sikh que ele já apagou. Acho que ele estava reclamando de racismo. Disse: é por isso que aumentam os pedidos de deportações em massa. Sikhs, não ajam como os muçulmanos. Caso contrário, os pedidos por deportações em massa de vocês também vão crescer. Mas todo mundo tem uma natureza tribalista. Acho que pedir para as pessoas irem contra a corrente, contra a sua própria tribo, é uma tarefa impossível. As pessoas não conseguem fazer isso. Não teria feito isso se não fosse ex-muçulmano. Talvez não fizesse, não sei. Não quero me gabar dizendo que sou especial. Talvez eu seja, mas não acho que eu seja tão especial assim porque continuei torcendo para o time de cricket do Paquistão até 2021. Mesmo torcendo pela Austrália, eu não poderia voltar ao Paquistão por falar sobre o Islã. Ainda assim, algo em mim apoiava o time de cricket do Paquistão. Eu pensava, que diabos? Mas em 2021, algo aconteceu. Eles estavam zombando. Paquistaneses zombavam da Austrália e Inglaterra por evitarem o Paquistão por segurança. Pensei, calma, vocês são um país do terceiro mundo. Vocês querem que os jogadores de cricket australianos e ingleses arrisquem a vida só para vocês se sentirem bem, achando que estão seguros. Vocês não estão seguros. Eles estavam provocando os jogadores de cricket australianos e ingleses. Eu pensei, quer saber? Eu não tenho nada em comum com eles. Nada. Não tenho nada em comum com eles. Vai. Boa sorte. Façam o que quiserem, mas não tenho nada em comum com vocês. Não gosto de vocês. Isso foi necessário para eu me afastar totalmente. Mas você acha que essas pessoas que usam essas roupas tradicionais e insistem em usar, sabe, seus trajes religiosos e tudo mais, você acha que elas vão mudar? Elas não vão mudar. Elas não vão mudar. Na verdade, toda vez que você pedir, ei, pessoal, precisamos ser razoáveis, eles vão se sentir atacados e vão responder desse jeito. Deixe-me mostrar um tweet de Narinder Kaur, que é uma agitadora racial nojenta. Essa mulher fez um ponto muito bom. Essa patriota britânica, ela disse: não acho que o Kirpan deva ser banido só porque um Sikh o usou mal, mas porque não devemos ter regras ou isenções especiais diferentes. Esse é o ponto. Muitos Sikhs dizem, é apenas 1 em 1 milhão. É mais fácil ser atingido por um raio do que por um Sikh com Kirpan. Veja isso. Veja isso. É isso que Narinder Kaur está vendendo para os Sikhs, que passaram anos ao lado de pessoas atacando muçulmanos porque achavam que nunca viriam atrás de vocês. A turma do não desgostamos de vocês, só dos muçulmanos, Sikhs estão de boa. Parabéns, descobriram o que os muçulmanos sempre disseram. Veja isso. Uma agitadora racial, claro, que é mulher Sikh. Vocês nunca foram aceitos. Vocês serviram de idiotas úteis para esconder o racismo deles. Um incidente trágico revelou tudo. A única proteção das minorias são elas mesmas. Então, time das minorias. Por isso acredito que haverá uma aliança visível entre esquerdistas, muçulmanos e Sikhs, o que será uma má decisão. Eles não vão vencer. A única proteção das minorias são umas às outras. Quem pede para atacar outra minoria não é seu amigo. Essas figuras simbólicas são descartadas, e ela é uma delas. Essa é minha resposta. Que opinião super idiota de um provocador racial super idiota pago. Isso prova que não importa quem você seja, pardo, negro, asiático ou ocidental. Se você quiser privilégios especiais, essa era acabou. Esse sempre foi um dos objetivos. Uma pessoa americana não pode vir para a Austrália e dizer: nos Estados Unidos nós podemos portar e ocultar armas, ou ocultar e portar, seja lá como você chama. Eu até gosto disso agora porque vivemos em um mundo diferente, mas você não pode fazer isso aqui. Nós não vamos dar esse privilégio especial para um americano. Por que não daríamos esse privilégio especial a um americano na Grã-Bretanha ou na Austrália? Por quê? Esse é o direito constitucional dele.
Quem decide que direitos religiosos valem mais que constitucionais? O argumento é simples. Desculpe, se quer portar e ocultar armas, vá para os Estados Unidos. Aqui temos uma sociedade livre de armas. É o que diríamos a um americano. Deus me livre. Não podemos dizer isso para uma pessoa de pele escura com uma obrigação religiosa estrangeira. Desculpem, Sikhs, não levem a mal, mas sinto que vão interpretar assim, pois todos são tribalistas no fim. Todo mundo é tribal quando se trata de defender seu modo de vida, sua cultura, sua religião, seus valores, o que vai fortalecer ainda mais o movimento patriota. Não gostou, vá embora sem privilégios especiais. É uma insanidade só pensar nisso. Você tem permissão para portar uma arma letal porque faz parte da sua religião? Posso criar uma religião que exija um lançador de foguetes no porta-malas do meu carro sob minha posse o tempo todo. Que absurdo é esse? Obviamente isso não seria aceito, mas e se fosse? As coisas são assim. Não quero repetir essa palavra o tempo todo, mas Sikhs não levem a mal, mas acho que vão levar e isso não será bom para vocês. Precisamos acabar com privilégios especiais para qualquer um.